então dar continuidade à nossa aula sobre higiene do trabalho. Então a gente vai aqui para a aula de número 3, onde ela vai falar sobre riscos físicos. A gente vai ver um pouco sobre pressões anormais, radiações ionizantes e não ionizantes. A gente viu aí nas aulas anteriores, né, que a gente tem os riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho. E eles estão presentes mesmo em todo o ambiente do trabalho. Não só no ambiente de trabalho, mas também na nossa vida familiar. Tá legal? E vamos ver aqui os riscos físicos. O objetivo aqui é conhecer as pressões anormais, hiper e hipobáricas, bem como os tipos de radiações, né, e suas unidades de medida segundo a legislação básica. Tá ok? Então vamos lá. Risco físico. Os riscos físicos representam diversas formas de energia que podem estar presentes em um ambiente de trabalho. Isso é fato. Em quantidade considerada superior àquela que o organismo é capaz de suportar, podendo conduzir à doença profissional e até mesmo também a doença do trabalho. Tá? Quando a gente fala em doença profissional, é a profissão em que o trabalhador, né, executa suas atividades. A doença profissional, ela fala sobre a profissão que ele exerce. Já a doença do trabalho, ela fala sobre o ambiente do trabalho em que ele está inserido, tá ok? Que vocês podem adquirir algum tipo de doença devido a esses riscos físicos. E a gente tem que ter uma forma de tentar minimizar ou controlar esses riscos para não afetar o seu organismo. E aí, entre os mais importantes, podemos citar as pressões anormais, radiações ionizantes, que ele fala aqui sobre raio-x, raio alfa, raio beta, raios gama. E também temos radiações não ionizantes, que são infravermelhos, luz visível, ultravioleta, laser, micro-ondas e etc. Tá legal? Nós temos também no risco físico, temos ruído, temperaturas extremas, né, quando a gente fala sobre calor e frio, vibrações e umidade. Ou seja, senhores, tudo isso aqui que a gente está vendo são riscos físicos presentes no ambiente de trabalho. Nessa disciplina, você terá noção básica sobre os riscos físicos. Existem disciplina específica, né, ao longo da etapa. A gente vai ver mais para frente mais coisas que dedicarão atenção mais específica sobre esses riscos. Então, para que você obtenha o conhecimento necessário para se tornar um bom profissional prevencionista, é bom a gente conhecer e estudar e praticar o que a gente vai ver aqui agora. Por isso, eu repito, pega a apostila de vocês e acompanhe essa aula. Tá ok? Então, vamos lá. A gente vai ver aqui do 3.1.1, pressões anormais. O que é isso aqui? São atividades exercidas a pressões acima, né? Ou seja, hiperbárica, e abaixo, hipobárica, da atmosfera normal. Então, elas são denominadas atividades sob pressões anormais. Aqui ele também fala para a gente que elas são muito específicas e exigem um treinamento especializado, equipamento sofisticado, pessoal e infraestrutura de apoio. A legislação básica encontra-se lá na NR de número 15, tá? Em seu anexo número 6. Tá legal? Então, lá na NR número 15, vocês vão ver que são pressões anormais. Estudar um pouco ela, tá legal? E os seus efeitos no organismo. Falando um pouco aí sobre pressões anormais, nós temos as pressões baixas. Que é isso? Elas estão sujeitas a baixa pressão, trabalhadores que exercem atividade em grandes altitudes. Ou seja, isso é uma coisa bem rara no Brasil, conforme o texto. Em condições hipobáricas, né, com o aumento da altitude, a pressão atmosférica é reduzida e, portanto, diminui também a pressão parcial do oxigênio do ar. Ou seja, a pessoa vai ficar com falta de oxigênio e falta de ar. Muitas vezes se lê que o percentual de oxigênio no ar diminui com a altitude, e o que não é verdadeiro, o que varia a densidade do ar, ou seja, as moléculas, né, elas se espalham e essa atmosfera ela varia. Com a perda da pressão parcial, o processo de difusão do oxigênio dos alvéolos, né, ou seja, dos pulmões para emanciar, né, a questão do oxigênio, e desce para o tecido e afeta negativamente, diminuindo o percentual de oxigênio. Senhores, então, em uma menor pressão parcial do oxigênio, né, produz uma diminuição do número de moléculas de oxigênio por unidade de volume, ou seja, se respira menos, né, quantidade de oxigênio que a pressão normal.
O que significa essa pressão? Quanto maior a altitude de um local, menor é a sua pressão atmosférica. Isso porque a quantidade absoluta do ar diminui proporcionalmente, né, à altitude. Desse modo, a baixa oxigenação é resultado da diminuição do ar atmosférico como um todo e não dá porcentagem de oxigênio específica. Tanto é assim que o teor de oxigênio é de 21% da atmosfera, ou seja, o nível do mar ou na altitude. Senhores, o ser humano ele precisa ali de 21%, ou seja, vamos lá, de 17 a 21% de oxigênio é respirável, né? Ele precisa para poder respirar. Se por acaso diminuir, né, 19, 18, 17%, ele vai ficar com falta de ar. E se por acaso aumentar essa pressão, esse oxigênio, ele vai se sufocar, tá ok? Então vamos lá. Vamos passando aqui. Então o texto fala aqui o seguinte: a diminuição da pressão atmosférica provoca a expansão das moléculas de ar, o que faz com que um determinado volume, né, de ar inspirado tenha menos molécula de oxigênio ao nível do mar. A porcentagem de oxigênio mantém-se igual, cerca de 21%, ou seja, respirável para nós. No entanto, a pressão parcial do oxigênio, a quantidade de molécula, devido ao gás, do volume, né, do ar, com relação é menor, né, do que o nível do ar. Ou seja, vai faltar, ele vai baixar. A falta de oxigênio pode levar a dor de cabeça, perda da clareza mental, dificuldade de movimentos e perda de coordenação e equilíbrio. Pessoas que moram em altitudes elevadas têm o seu organismo aclimatado, né? Ou seja, basicamente há um aumento do número de hipermacias, né? Ou seja, maior captação de oxigênio e um aumento do número de vasos sanguíneos, ou seja, maior irrigação, né, dos músculos. E também tem um aumento de mitocondrias, ou seja, responsável pela respiração da célula. Senhores, isso é muito sério, né? Graças a Deus aqui no Brasil a gente não tem atividades assim, onde a pessoa fica em uma certa altitude e tem a perca de oxigênio, tá legal? Mas é muito importante a gente pegar e dar uma lida no IR15 também, dar uma consultada lá no Nexo 6, que vocês vão ver melhor como é que é bem melhor explicada a situação aí com a falta desse oxigênio. E quando a gente fala aqui sobre pressão, ou seja, alta pressão, ele diz aqui pra gente que ocorrem atividades executadas por mergulhadores, né? Ou seja, trabalhos em tubulação de ar comprimido, escavações abaixo do lençol d'água, né? E etc. Onde a pressão acima do normal tem a finalidade de evitar principalmente a entrada de água. Ocorre também em trabalhos como câmulas, né? Ou seja, compartimentos, né? Estanque utilizado para submerso, ou seja, esse compartimento submerso aqui, a gente está falando mais com relação a espaço confinado, ou seja, um espaço que ele não é adaptado para a ocupação humana, tá? E sofre ali uma alta pressão. Então, para os mergulhadores, por exemplo, a profundidade e o tempo de mergulho e a velocidade de subida são parâmetros de controle essenciais para evitar doenças descompressivas e o acidente como barotraumas, né? Ou seja, embolias, embriaguez de profundez, né? Saturação de N2, o camarada pode sofrer um afogamento, intoxicação pelo oxigênio e intoxicação também pelos gases carbônicos. Então, portanto, o processo de descompressão é fundamental, é essencial na atividade de mergulho. Esse processo é cuidadoso, segue todo um entendimento, um manual, né? Um tipo de procedimento. Ou seja, a gente pode dizer também que conforme mais o avanço, o tempo de duração do mergulho, da profundidade atingida, maior será o tempo necessário para que o corpo consiga eliminar bolhas de nitrogênio, que se formam no sangue quando o ar respirado, sob pressão. Portanto, maior será o tempo necessário de descompressão. Tá? Aqui tem mais de um mergulhador, ou seja, toda vez que o camarada for mergulhar, ele tem que fazer uma descompressão do ar, né? Tem que ter um treinamento também antes, o cara tem que ter toda uma preparação, tem que estar com o seu físico em dia, tá? Para ele poder realizar essa atividade aí, tá ok? Aqui é uma operação de soldagem, né? Subaquática, aí o camarada soldando no fundo do mar. Vamos lá, essa imagem aqui eu vou passar. E nós temos as radiações ionizantes, que elas são caracterizadas, né, por radiações que produzem
a ionização do átomo, ou seja, a radiação, ao atingir um átomo, tem a capacidade de subdividi-lo em duas partes elétricas, né, carregadas, que são chamadas de íons. O perigo da radiação ionizante, senhores, é que o organismo não tem mecanismo de percepção dessa radiação, né? O exemplo delas são que a partícula do alfa, beta, né, que são elétrons e prótons, o nêutron e o raio-x gama, né? Vocês devem conhecer que o raio-x, quando a gente vai fazer uma bateria exame, né, a gente vai lá bater o raio-x, a gente está exposto a essa radiação, né, que são radiações ionizantes. Além da capacidade de ionização, as radiações ionizantes são bastante penetrantes, né, quando comparadas com as demais. São encontradas em natureza de elementos radioativos, né, no caso ali fala do urânio, o rádio, o potássio, né, são extremamente perigosos. Em isótopos, né, radioativos e mais. Então, senhores, a radiação tem efeito somático, né? Ela pode causar aí, anemia, leucemia, catarata, câncer. Ela faz tipo uma mutação no corpo da gente, né? A gente sofre várias lesões internas. E é genético, né? Acumulativo. E é claro, é irreversível, tá? A gente é em contato com esse tipo de radiação. Elas alteram, né, o nosso, como eu falei agora, mutação, né, ele repete aqui, alterações, né, que podem causar mutações no nosso corpo. Então é muito grave, tá? Vocês têm uma ideia, esse pessoal que trabalha, os profissionais que trabalham com radiação, né, eles têm aí até uma aposentadoria especial, né? Eles têm um tempo ali abaixo, né, o tempo de trabalho deles é menor, porque eles ficam muito em exposição a essa radiação. Tanto é que eles têm que usar toda uma proteção, né, para tentar controlar o seu contato, né, ou seja, a sua exposição a essa radiação ionizante, ok? Então, senhores, as radiações eletromagnéticas do tipo X e Y são as mais penetrantes, né? Dependendo de sua energia, podem atravessar vários centímetros do tecido humano, por isso são utilizados em radiografias, né? Ou seja, radiografias médicas. Então, é que ele fala o seguinte, ponto de atenção. Ao desligar uma máquina de raio-x, ela deve produzir radiação e não tornar o material radioativo. Ou seja, os locais onde são realizadas essas radiografias não ficam radioativos, né? Ou seja, ele tem que ter todo um cuidado, um caráter acumulativo da radiação ionizante. Por isso, deve tirar radiografia sem necessidade. Tá? Não pode ficar tirando radiografia sem necessidade, ou seja, sem necessidade. As radiações betas, elas são um pouco penetrantes, né, do que a radiação X. Porque em relação a anteriores, dependendo de sua energia, pode atravessar milímetros até centímetros de tecido humano, né? Permite aí aplicações médicas superficiais à pele, né? Acelerando que a sua cicatrização, desculpa. As partículas alfa, senhores, elas são inofensivas, porque a penetração dela é muito pequena, né? Ela não conseguindo atravessar a pele, podendo ser detida até mesmo por uma folha de papel. Ou seja, elas podem causar danos maiores em situações de contaminação, né, por inalação ou ingestão, quando uma grande quantidade em função da sua toxicidade. Os nêutrons são muito penetrantes devido à sua grande massa de ausência de carga elétrica. Das demais radiações aí apresentam as que produzem a maior dano biológico aos seres humanos, né? Pode inclusive tornar matérias expostas radioativas, são produzidos em reatores nucleares. Então vocês verem aí que é muito sério, né, a nossa exposição a radiações ionizantes, tá? Nós temos aí vários tipos de, eu posso dizer, tipo de produtos aí, né, de raios, né, que a nossa exposição pode causar aí sérios danos à saúde. Nesse quadrinho aqui podemos ver aqui, né, o tipo de radiação e a penetração dele no corpo humano. Repara que o alfa, né, ele é bem mínimo, né, milímetro, né, praticamente ele não penetra no corpo. O beta ele já penetra, o raio-x gama penetra e muito, o nêutron também, tá? Repara que aqui a gente tem uma barreira de alumínio, de chumbo e de concreto. Essas aqui são as barreiras que são utilizadas lá pelo camarada que faz o exemplo. O cara que mexe com raio-x, ele tem que ter essas barreiras aqui
principalmente a barreira de chumbo, para poder esse raio não passar e não vinha penetrar no seu corpo, né, no seu órgão, danificar, fazer tipo uma mutação realmente no seu corpo, né? Causar um câncer, uma leucemia e etc. Tá ok? Então, repetindo aqui, ó, as radiações ionizantes, apesar do seu alto poder de contaminação, tem muitas aplicações em saúde. A radioterapia visa eliminar tumores malignos, né, e cancerígenos. Utiliza a radiação gama, raio-x ou feixes em elétrons em doses elevadas, mais controladas. A radiografia permite obter uma imagem de uma determinada região do corpo em estudo, né, fazendo ali um alto feixe de raio-x ou raios gama através dessa região na íntegra, né? Ou seja, ela interage com o corpo, né, com uma facilidade. Múltiplas imagens computadorizadas, né, no caso da tomografia, ou seja, essas radiações ionizantes elas são muito utilizadas na área da saúde, né, em benefício para o nosso corpo. Mas detalhe, elas são usadas de forma controlada, tá? Outro exemplo de aplicação da radiação ionizante que pode citar é a datação de um animal ou planta, né? Um C14, a quantidade de carbono, né, nos tecidos orgânicos mortos diminui o ritmo constante que passa o tempo. Assim, a medicação dos valores de carbono, né, tem o objetivo antigo, que foram as informações precisas nos anos decorrentes desde a sua morte. Então, a radiação ionizante pode ser avaliada no ambiente ocupacional através do contador Geiger, né? Ou individualmente através dos seus dosímetros de filme de bolso. Tá legal? Então, senhores, aqui fala um pouco da radiação ionizante. Agora nós vamos falar sobre a não ionizantes. Vamos passar aqui. Certo. Radiações não ionizantes 3.1.3 caracterizam-se por radiações de natureza eletromagnéticas, né? Que quando absorvidas, o efeito mais importante é a excitação dos átomos, aumentando a sua energia interna, tá? Que ela vai produzir um aquecimento do corpo, podendo conduzir a efeitos erimétricos, ou seja, queimaduras, catarata, fadiga, efeitos cancerígenos, né, como câncer da pele, conforme o seu comprimento de onda. Então, os efeitos das radiações não ionizantes sobre o organismo humano dependem da intensidade e a duração e do comprimento da onda de radiação, ou seja, o tempo de exposição do corpo, né? Lá na legislação básica, encontrada na NR de número 15, né, em seu anexo 7, as mais importantes radiações não ionizantes são micro-ondas e radiação infravermelha. O que é isso aqui? Micro-ondas, elas produzidas em estações de radar, radiotransmissão e alguns processos industriais medicinais. Causam aquecimento e localização do corpo, né? A exposição das micro-ondas resultam perigosas, né? Elas são perigosas principalmente quando são emitidas elevada densidade de radiação, tá ok? Quando então a gente fala sobre radiação infravermelha, ela é de origem natural, é do Sol ou artificial dos fósforos, né? Que são metais incandescentes ou da própria queima da solda, né? O soldador ele fica exposto ali à radiação infravermelha. Tem como característica ser penetrante, né? Alguns milímetros, e a sua observação e a sua absorção, tá? Basicamente, aquecimento especial da pele. Quanto maior a temperatura, maior será a quantidade irradiada, né? Como medida de controle, podemos citar o uso de barreiras, né? Redução do tempo de exposição e o uso de equipamentos de proteção individual. No caso do soldador, ele usa ali aquela proteção de couro, né? Ou de vaqueta, que a gente também chama, né? Tem dois tipos de proteções aí, que ele utiliza para poder não ficar ali muito exposto à questão dessa radiação infravermelha, caso ele tenha algum contato com a pele. Vamos lá. Aqui a gente vê aqui o trabalho da queima da solda, né? Vê aqui que o rapaz ele está usando as suas proteções, né, individuais. Nós também temos a radiação ultravioleta, de origem também natural, né? Ela é a UVA e UVB, ou artificial, que vem do arco voltaico, né, em operações de solda.
lâmpada ultravioleta. A radiação ultravioleta é um pouco penetrante, seus efeitos serão sempre superficiais, normalmente envolvendo a pele e os olhos, né? Vocês já viram lá como vocês estão passando que o soldador está tacando fogo lá e que se você ficar olhando diretamente para a queima daquela solda, você pode ter alguma lesão nos seus olhos, tá? Cuidado, por conta da luminosidade, né, da radiação, tá legal? Então ela fala aqui o seguinte, ultravioleta é pouco penetrante e seus efeitos serão sempre superficiais, normalmente envolvendo a pele e os olhos. Um efeito importante e conhecido da radiação ultravioleta é o câncer de pele. Como medida de controle, podemos citar barreiras e equipamentos de proteção individual, tais como óculos, protetor solar e etc. Tá ok? Vamos passando. E aí também temos a radiação laser, feixe de luz direcional altamente concentrado em um único comprimento de onda. Laser é a sigla cujo significado é amplificação da luz, né? Ou seja, emissão estimulada de radiação. Tem um nomezinho ali em inglês, tá? Então o laser, senhores, ele tem como característica uma grande quantidade de energia concentrada em uma área muito pequena, tá? O grande perigo dele é a queimadura grave, tá? A pessoa não sabendo fazer o uso dela. E a manutenção da intensidade com a distância, né, que é a luz refletida, né, polida, podem ser perigosas quanto à emissão principal, que ela apresenta um certo risco, né, na destruição dos tecidos e a queimadura. Como vocês viram aí, né, hoje em dia a gente tem várias cirurgias feitas a laser, né? Um laser comum, né, ou seja, os vendidos para apresentações, podem causar lesões nos olhos, se apontado diretamente e frontalmente, tá? Quanto maior a potência do laser, mais perigosa a sua radiação. Os lasers verdes vendidos em camelô podem ter potencial de vez para quais os lasers vermelhos mais comuns. Ou seja, não sei se vocês já perceberam aí, ó, a gente até também utiliza em sala de aula a questão dos lasers, né, para a gente poder apontar. E isso aí tem um certo risco se eu pegar e apontar para os olhos de alguma pessoa, né? Pode danificar, aliás, pode causar algum tipo de lesão, tá? Nos olhos da pessoa. Então, senhores, comprar esse tipo de laserzinho aí, ó, não vamos ficar apontando para os olhos das pessoas, tá legal? Nós também temos a radiofrequência, rádio de grande comprimento de onda encontradas nas rádios, né? AM, né? Elas são ondas aí, VHF, né? UHF, radiodorismo, né? Radiovegetação e etc. Então, normalmente, elas apresentam problemas ocupacionais, né? O efeito da saúde são predominantes térmicos, ou seja, aquecimento por absorção de energia pelos tecidos, tá? Senhores, muito cuidado. Quem gosta de ficar com o celularzinho no bolso, ou quem gosta de realmente dormir com o celular, né? Ele pode aí emitir essa radiofrequência, né? O celular, ele tem uma grande radiaçãozinha nele lá, tá? Que ele pode futuramente causar algum tipo de doença no seu corpo. Beleza? Então, muito cuidado. Aqui tem a tabelinha aqui, como vocês podem ver, ó, a frequência, a questão da radiação ionizante, não ionizante. Então, é algo sério. Tanto laptop, celular, tá legal? Dentre outros. Senhores, então o resumo dessa aula aqui, o resumo dela, é que a gente pode conhecer de maneira introdutória um pouco sobre a pressão normais, né? Um pouco sobre o tipo de radiações, unidades e medida de legislação básica, tá bem? Eu não me aprofundei tanto aqui nessa matéria porque os riscos físicos, né? Vocês podem estar dando uma lida lá na NR número 15 e ter um entendimento melhor. Mas, qualquer dúvida, vocês podem estar nos contactando aí que a gente tenta resolver o problema de vocês, tá legal? Detalhe, estudem que eu vou passar atividade sobre essas matérias que eu estou passando para vocês aí, tá? Sobre essas aulas. Até breve!